Hoje eu vou esclarecer as 6 principais perguntas que eu recebo dos meus clientes, que eu recebo das pessoas em relação ao Ho'oponopono. Mas antes, pessoal, de falar sobre essas 6 principais perguntas que eu recebo aqui no cotidiano, eu quero agradecer a quantidade de comentários, quero agradecer a quantidade de like. O intuito aqui não é o Bruno simplesmente transmitir um conhecimento para vocês, o Bruno repassar um conhecimento. Não é esse o intuito. O intuito é realmente eu replicar aquilo que dá certo para mim no dia a dia em relação ao Ho'oponopono. Vejam, esse vídeo não tem edição, é como se eu estivesse ligando a câmera mesmo e me conectando com você por uma chamada de vídeo. E esse é o intuito desse canal, é um bate-papo, é a conexão, é realmente vocês entenderem que é gente como a gente, entendendo que o Bruno tem as dificuldades, que o Bruno tem as suas limitações também. No vídeo passado, inclusive, foi um vídeo que eu fiz em um momento de dificuldade, que eu estava triste, deprimido. E eu vejo que existe um tabu de terapeutas, eu vejo que existe um tabu ali dos profissionais de saúde mental de falar que não está bem. Nós estamos numa condição de carne, nós estamos numa condição de ser humano. E quando eu decidi fazer esse canal e compartilhar o conhecimento, é vocês conhecerem o bastidor do Bruno, é vocês conhecerem como o Bruno está se sentindo, entendendo também que às vezes eu não estou bem. E vamos lá, eu deixei anotado aqui as 6 perguntas que eu mais recebo no cotidiano, e a primeira delas é: por que tentar controlar tudo atrapalha a prática do Ho'oponopono? Veja, gente, o Ho'oponopono da identidade própria, que eu sigo a Morna Simeona, o Dr. Hugh Lane, nós fazemos uma petição para a divindade para limpar. Ah, Bruno, e quem é a divindade? A divindade é quem você acredita que seja divindade. Se é o Mestre Jesus para você, é o Mestre Jesus. Se são os orixás, é os orixás. Se é Buda, é o Buda. Se é uma outra divindade, tá tudo bem. Então, nós fazemos uma petição para a divindade para limpar as memórias, programações e limitações que nos estão causando sofrimento. E quando eu tento controlar, eu travo o processo, porque eu não sei aquilo que está me travando. E quando eu faço a petição para a divindade, eu acredito que a divindade sabe o que é melhor para mim, sabe aquilo que está me bloqueando, sabe aquilo que está me travando. E é por isso que eu não gosto de fazer o Ho'oponopono com uma intenção. Porque a divindade sabe aquilo que é melhor para mim. Então eu só limpo e aguardo. Eu só limpo, 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 limpo. Divindade, limpa em mim todas as memórias, programações e limitações que estão me causando esse sofrimento, que está fazendo com que eu experiencie essa situação difícil. E quando eu tento controlar, é o meu intelecto, é a minha razão. E veja, gente, o nosso subconsciente, que fica todas as nossas memórias, aquelas que nós lembramos e aquelas que nós não lembramos, é responsável por 95%. E o nosso intelecto, a nossa razão, é responsável por 5%. Então você não sabe o que está sendo limpo. E a divindade sabe aquilo que está no nosso subconsciente, que é a nossa criança. A divindade sabe aonde precisa limpar. Então eu só limpo. Então, se eu estou com uma dificuldade financeira, eu não vou falar para a divindade, divindade, faça com que caia R$ 2.000 na minha conta. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Não, o meu intelecto não sabe. Divindade, meu eu divino, minha criança, que é o meu subconsciente. Limpe em mim todas as memórias, programações e limitações que estão fazendo com que eu experiencie essa dificuldade financeira. Veja, você não pediu para ela te trazer dinheiro. Você não pediu para ela fazer com que caia R$ 20.000 na sua conta.
Isso é uma tentativa de controle e atrapalha, porque nós não sabemos aquilo que é melhor para nós. E quando eu peço para a divindade limpar essa memória que está me trazendo essa escassez, ela vai limpar no ponto, ela vai limpar na raiz, se for do seu merecimento, vai limpar aonde precisa ser limpo. Então, essa primeira pergunta, por que tentar controlar tudo atrapalha a prática do Ho'oponopono? Porque você está colocando seu intelecto, a sua razão, a sua racionalidade. Existem muitas coisas por trás. A sua criança, a divindade que sabe o que é melhor para nós. Então eu confio mais no meu intelecto ou mais na divindade? Essa é a pergunta. Vamos lá, segunda pergunta. O Ho'oponopono muda a sua vida ou muda você primeiro? Gente, esse é um ponto bem importante. Teve até um comentário aqui. Eu pratico o Ho'oponopono, mas eu não sinto mudança nenhuma. É importante ter essa percepção. Quando começamos a praticar o Ho'oponopono, a gente precisa limpar toda a sujeira que está dentro primeiro. A gente precisa limpar todas as nossas dores. E muita gente me fala, Bruno, eu comecei a praticar o Ho'oponopono e é só dificuldade aparecendo. Por quê? É a divindade colocando para fora a sujeira, a ansiedade, os medos, as angústias. E você concorda comigo que para as suas dificuldades, as suas dores saírem, ela precisa passar por você primeiro? Então começa a vir a dificuldade, começa a vir aquilo que você escondeu, aquilo que você deixou debaixo do tapete. Porque, gente, olha a reflexão. Eu consigo colocar uma água, que eu vou fazer um café, ferver uma água numa panela com óleo, o que vai acontecer? Não vai dar certo. O que eu preciso fazer primeiro? Eu primeiro limpo o óleo na panela, eu primeiro ali limpo aquele excesso de gordura, e é um processo simples? Não. Não é fácil de tirar o óleo. Mas é isso que eu estou querendo trazer. Primeiro você limpa a sujeira, para depois a sua vida começar a mudar. Então, essa pergunta ela é bem interessante. O Ho'oponopono muda a sua vida ou muda você primeiro? É primeiro você. É primeiro colocar para fora suas dores. É primeiro limpar a sujeira. Depois que eu limpo a sujeira, aí sim eu consigo colocar algo novo, consigo colocar algo limpo. Faz sentido para vocês? Terceira pergunta. É possível limpar memórias sem saber de onde elas vieram? Então vamos lá. É possível limpar memórias sem saber de onde elas vieram? É claro. A petição à divindade. Quando você está experienciando uma dificuldade, você não sabe o que está causando. A gente não sabe qual é a memória. A gente não sabe o que existe dentro de nós que está fazendo com que a gente experiencie aquela dificuldade. Quem que sabe? A divindade. Então eu só peço a divindade. Divindade, limpe em mim todas as memórias, programações, limitações e dados que estão fazendo com que eu experiencie essa dificuldade. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Quando eu tento achar essa memória, quando eu tento achar essa raiz, é o que? É o intelecto, é a razão. Lembra no começo do vídeo que eu trouxe sobre isso? Vamos lá. Quarta pergunta. Por que você não precisa descobrir qual memória está sendo limpa? Porque não é necessário, gente, saber o que está sendo limpo. Não é necessário você localizar aquela memória. Não é necessário você rastrear aquela memória para que o Ho'oponopono dê certo. Você nem precisa acreditar, para falar a verdade, que vai dar certo. O Ho'oponopono é muito maior do que nossa crença. Eu só limpo, mesmo não acreditando. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Então eu não preciso localizar. Então, essa foi a quarta pergunta. Quinta. Você conversa com a criança interior da maneira certa?
Então, vamos lá. Bruno, eu até converso com minha criança, mas eu não sei se eu estou fazendo da forma certa. Primeiro, quem é a criança? É o seu subconsciente. É onde estão armazenadas todas as memórias, programações, limitações e dados. E conversar com a criança, gente, é muito bonito. Eu faço todas as noites. Por quê? Porque a nossa criança, ela ajuda a trazer à tona na nossa vida aquilo que nós precisamos melhorar. Então, às vezes, existem ciclos na sua vida que se repetem, um relacionamento, trabalho, problema financeiro, e às vezes você entende como só sofrimento, como punição, mas na verdade é a sua criança sintonizando aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa limpar, aquilo que precisa ser resolvido. É uma bênção, é uma oportunidade de limpeza. O que se repete de forma negativa na sua vida é a sua criança te mostrando, ó, você precisa resolver isso. Você precisa limpar isso. E ao invés de entender como uma punição, o que eu faço? Minha criança, obrigado por trazer à tona todas as memórias, programações, limitações e dificuldades, porque é uma oportunidade, minha criança, de limpeza, de purificação, de trabalharmos juntos, todas essas memórias. E desculpa, minha criança, por eu não ter te reconhecido, por eu ter entendido essas repetições como uma punição, como um sofrimento. Olha que bonito. Olha que mudança de percepção. Quando eu converso com a minha criança, quando eu reconheço a minha criança, chega um determinado momento que ela começa a fazer a limpeza de forma automática, como se fosse um computador. E quando eu começo a reconhecer, conversar com minha criança, obrigado, minha criança, eu sinto muito por não ter te reconhecido, eu sinto muito por ter entendido as repetições como uma punição, como um sofrimento. Te peço perdão, minha criança. Eu sou grato por você estar me ajudando nessa limpeza, nessa purificação, em tudo que me causa sofrimento. Eu te amo, minha criança. É isso. Tá vendo, gente? Foi criado aqui agora. Eu não uso essas mesmas palavras quando eu estou conversando com minha criança. Estou usando agora. E à noite, quando eu for conversar com minha criança, talvez eu use outras palavras. É a forma que você sente conexão. É a forma que você vai se adaptar melhor. E amanhã, quando eu for conversar com minha criança, não vai ser como eu conversei hoje à noite. Porque é o que a gente sente, não é robotizado. É só conversar e reconhecê-la. E vamos lá. Essa é bem legal. A sexta. Como ouvir a inspiração da divindade no dia a dia? Essa é bem legal, gente. Porque você não consegue racionalizar. Você só sente. E quando você começa a fazer a limpeza todos os dias, a inspiração do divino começa a aparecer. Você começa a ter ideias. Você não é simplesmente uma ideia racionalizada. Simplesmente acontece, você sente no coração. E com o tempo, você vai percebendo o que é a divindade e o que não é. Mas na dúvida se é a divindade ou não, faça a limpeza. Faça a limpeza. Converse com sua criança, converse com a divindade. Divindade, preciso saber se realmente eu recebi essa inspiração. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. E vai limpando, vai limpando, vai limpando, até você sentir no coração de novo. E conforme você vai limpando essa sujeira que eu trouxe aqui no vídeo, a divindade começa a te inspirar mais. Você começa a ser conduzido para a divindade, as suas potencialidades, as suas qualidades, aquilo que você tem de único no espírito começa a aparecer. Você para de se comparar com outras pessoas. Você começa a entender aquilo que você tem de bom. E é muito bonito. E, gente, eu espero que tenha feito sentido para vocês esse vídeo. Fiz com muito carinho. Mais uma vez, esse canal é novo.
Então eu peço a sua colaboração, peço que se inscreva no canal, peço que comente, peço que compartilhem com seus familiares, amigos, pessoas próximas, vizinhos, aquelas pessoas que realmente você sente no coração que precisa dessa mensagem. Espero que tenha feito sentido para vocês. Até mais.